tem o tireoide de tireoidite de Hashimoto. Exatamente. Aí ela está tendo dificuldades em emagrecer e dificuldades em achar profissionais na cidade dela. Está pedindo uma dica. O que é isso? Tireoidite de Hashimoto é uma inflamação da tireoide que acontece por imunomediação, por produção de anticorpo, né? E é uma doença inflamatória. Né? Autoimune. E aí o que acontece é que você tem alternâncias de fases. Você pode ter uma fase de hipertireoidismo, né, de destruição de ácidos celulares, e você pode ter a fase que a gente mais observa, né, é na fase do diagnóstico mais tardio, na fase de hipotireoidismo, quando a tireoide ela funciona menos, né? Mas o problema é que quando a doença está em atividade, ela dá uma série de sintomas, né, que as pessoas elas costumam reconhecer como, por exemplo, unha quebradiça, ressecamento da pele, queda de cabelo, né? E o problema é que a forma que você se alimenta tem muita relação com a função tiroidiana. Né? A função tiroidiana ela é ajustada principalmente pela quantidade de energia que chega ao nosso corpo. Então, quando você come, por exemplo, e por isso que a gente precisa de todos os grupos alimentares, né? Proteínas, carboidratos e gorduras. Proteínas, elas cuidam da produção de TSH no cérebro, né? Nos núcleos paraventriculares. Você depende de carboidrato para fazer funcionar uma enzima que chama deiodinase tipo 2, que faz com que você tenha a transformação de T4 em T3 livre, que é o hormônio atuador. E você depende de gordura para fazer você funcionar receptor tipo TGR5, que é receptor de ácido biliar, que também transforma T4 em T3 no fígado. Isso quer dizer o quê? Que se você tiver qualquer alteração alimentar, você acaba tendo uma alteração tiroidiana. E que o que precisa ser feito? Normalmente, quando você tem uma condição assim, você tem que ter um endocrinologista, que é um médico apropriado para tratar disso, né? É uma doença endócrina, então faz sentido você ter um endocrinologista, por mais simples, né, que um hipotiroidismo ele possa parecer, né? Porque não é só dar um remedinho todo dia, né? E você precisa ter um nutricionista para você acompanhar isso. Quando você tem um hipertiroidismo, a presença do nutricionista é mais importante ainda. Por quê? Porque no caso do hipertiroidismo, o reganho de peso é gigantesco e a velocidade é muito grande. Então, se você não tem um nutricionista para fazer esse ajuste junto com o endócrino nessa fase de recuperação, o que você tem é justamente esses quadros que as pessoas confundem. Eu engordei por causa da tireoide. Não, você engordou por causa do seu comportamento alimentar. Quando sua tireoide está funcionando demais, você não tem saciedade. Né? Uma das coisas que faz com que você tenha saciedade é justamente a produção de TSH. Mas e quando você tem um hipotireoidismo e o TSH está alto? Né? Teoricamente, você teria até muita saciedade. Esse que é o problema. Quando o TSH ele é tão alto, você tem aversão ao alimento típico. Arroz, feijão, carne, salada. A única coisa que você consegue comer é o quê? Doce, chocolate, fritura, comida, energia rápida. E aí o que acontece? Se você der tempo suficiente dessa condição evoluir, você transforma o que é essa alteração alimentar causada por uma modificação da função tiroidiana central num hábito alimentar. A pessoa vai só se alimentar disso. E isso é o que vai fazer com que ela ganhe peso. E, portanto, o que você tem? Você tem que o ganho de peso da pessoa, ela não é por uma disfunção glandular à medida que existe uma alteração do hormônio que vai fazer ela engordar. E sim do comportamento alimentar que está associado àquela alteração. Como, por exemplo, aumento de cansaço também. Às vezes é muito comum a gente ouvir as pessoas buscarem no consultório assim, eu não estou conseguindo, por exemplo, comer direito ou perder peso, e ela fala, porque eu devo ter um problema de tireoide. É muito comum. E, na verdade, a tireoide traz determinadas, né, esse problema pode trazer determinados comportamentos que alteram comportamentos alimentares que levam ao ganho de peso ou que a pessoa acaba associando uma coisa direta à causalidade e efeito, né? O ideal seria tratar a tireoide e tratar a alimentação, né? São coisas diferentes.